Mas acho que tudo isso é o que se espera, o mínimo que se espera do Ancelotti. Se ele fizer menos que isso, bom, traz o Dorival de volta. Traz o Dorival de volta. Eu acho que o trabalho dele é razoável nesse momento. A vitória no último minuto, ela se espalha pelo ambiente e cria um ufanismo que é muito perigoso. A gente vê que tem essa mesma história que se repete. E pouca gente observa o que tem que melhorar. Ele tem erros e acertos, virtudes e defeitos aí no trabalho dele, mas ele precisa melhorar em alguns aspectos. É aquele treinador mais europeu mesmo e que deu um jeito no time no segundo tempo, Mauro. Olha, assim, eu acho que isso é o mínimo que ele tem que fazer, né? Ele é um técnico da primeira prateleira que custa uma fortuna. Se for para ele fazer o que fazem os brasileiros, poderia deixar o Dorival Júnior. Então não acho nada demais, tudo que você falou, não. É óbvio, o mínimo que ele tem que fazer alguma coisa diferente. Ele só corrigiu os erros dele mesmo. O primeiro tempo foi péssimo. Foi péssimo. O Brasil, diante de uma defesa fechada, não cria. O Brasil tem uma má saída de bola. O gol do Japão tem erros individuais. O principal deles, o Danilo. Outros jogadores erraram também. Casemiro, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, que está em ótima Copa do Mundo, mas ele não se apresenta para receber o passe, ele corre para o outro lado, o Danilo ainda assim insiste no passe forçado, então por isso o erro principal do Danilo, mas todos colaboraram um pouquinho, uns mais, outros menos, é o técnico, porque o time tem dificuldade para sair jogando. Antes da jogada que origina o gol do Japão, a bola está no campo de defesa, o Brasil não tem opção para sair jogando, o Marquinhos dá uma bola longa, um chutão. O Japão recupera a bola e tenta reiniciar o ataque. Quando a bola chega na intermediária de ataque do Japão, o Brasil recupera. Aí recomeça tudo lá atrás. A bola vai no Danilo e ele comete o erro daquele passe forçado no meio que não deveria. E aí depois o jogador japonês progride com a bola e não acontece nada. O Casemiro com medo de fazer falta, que tinha cartão amarelo. O Gabriel Magalhães corre para trás, não diminui espaço, não tenta pelo menos ser um obstáculo entre o gol e o adversário. E aí sai a finalização e vai no canto o gol do Japão. Então, ali tem também o erro do técnico, porque o Brasil sai mal jogando e tem que melhorar isso aí. Ele tem dias para treinar, dias livres para treinar. Essa semana, o intervalo até o próximo jogo é de 6 dias, sendo que o adversário dele joga hoje. Ele já está em Nova Jersey, local do próximo jogo. O adversário ainda vai jogar hoje e viajar para lá, seja a Costa do Marfim ou a Noruega. Em suma, isso tudo é o mínimo que ele tem que fazer. Agora, o time tem coisas a corrigir, coisas importantes. Segundo tempo, ele teve méritos, que ele se arriscou, ele soltou o time. O Japão foi covarde, porque não conseguiu contra-atacar, não conseguiu ameaçar a seleção brasileira. Foi um time acovardado, poderia ter tentado mais. E o Brasil se impôs, mereceu vencer. O gol até já deveria ter saído antes e acabou sendo praticamente no último lance. Mas acho que tudo isso é o que se espera, o mínimo que se espera do Ancelotti. Se ele fizer menos que isso, bom, traz o Dorival de volta. Traz o Dorival de volta. Eu acho que o trabalho dele é razoável nesse momento. Eu disse que antes aqui que eu achava que estava aquém, ruim até, agora eu acho que ele está razoável. Mas tem que melhorar muito em relação àquilo que nós vimos até agora. Especialmente porque agora ele tem tempo para treinar. Aí não dá para ficar usando como paralelo os técnicos daqui. Se fosse assim, repito, deixava o Diniz, o Ramon Menezes, o Dorival Júnior, bota o Renato Portaluppi, que está sem clube, bota outro cara desse aí qualquer, para ser mais do mesmo, né? E outra coisa, depois ele ainda veio com aquele papinho de saber sofrer, só falou com outras palavras, né? Para falar esse tipo de coisa também, deixa aqui um técnico brasileiro, que eles adoram esse tipo de coisa. Saber sofrer nada, né, gente? Você não entra em campo para sofrer, você entra em campo assim, tenta se impor ao adversário. Então, assim, a vitória no último minuto, ela se espalha pelo ambiente e cria um ufanismo que é muito perigoso. A gente vê isso em toda a Copa do Mundo. Gente. Todas as Copas anteriores que o Brasil caiu para o europeu, antes de cair, teve uma fase com uma vitória em mata-mata e empolgação. Toda a Copa tem essa mesma história que se repete. E pouca gente observa o que tem que melhorar. Ele tem erros e acertos, virtudes e defeitos aí no trabalho dele, mas ele precisa melhorar em alguns aspectos. Principalmente esses dois, na minha opinião. A dificuldade de criar alguma coisa. O Brasil basicamente vive do quê? De perder a bola, recuperar a perna da área e fazer o gol. Embora não faça uma pressão avassaladora, ele faz a pressão em determinados momentos. O gol ontem foi assim, o gol da vitória. O Tanaka, o japonês, ao invés de limar a bola para longe naquela altura do jogo, tentou sair jogando, perdeu para o Ryan, Bruno Guimarães, ele para o Gabriel Martinelli, que fez uma ótima finalização na única oportunidade que o Brasil criou, clara, bola dominada, que é do Vinícius, foi ele sozinho que criou. Coletivamente, com troca de passos, com alguém fazendo o passe, o único lance de chegar em condições de finalizar bem e à vontade foi o lance do gol da vitória. Fora isso, o Brasil não criou nada. O outro foi um cruzamento longo do Gabriel Magalhães na cabeça do Casemiro e aquele bololô na área que o Casemiro ia fazendo o gol, a bola ficou em cima da linha e acabou não entrando. Então o Brasil cruzou 40 vezes na área ontem. Então assim, não acho que é uma maravilha não, acho que foi uma vitória justa, mas com muitos pontos a serem discutidos na seleção brasileira.
Mas como você armaria esse time, Mauro, sem o Paquetá, com o Danilo ou com o Matheus Cunha e o Endrick centralizado? E outra, se o Paquetá, na sua atual fase, nessa Copa do Mundo, faz muita falta para a seleção brasileira, em caso de desfalque aí, por um tempo maior, já que a lesão pode ser até de grau 2, lesão muscular, Mauro César Pereira. Bem, fazer falta faz. Se ele é o titular, vai fazer falta, né? Ele é titular por escolha do técnico, né? Ele é o cara que mais arrisca um passe mais difícil, um passe mais vertical, tentando... que é coisa que o Brasil não consegue quase fazer. O Danilo tem outro estilo, né? É um outro tipo de jogador. Ele não tem muitas opções, não. Mas no banco ele tem o Fabinho, o Ederson e o Danilo. São os 3 jogadores de meio campo que ele tem. Então vai correr para onde? Não vai ser o Ederson. Não seria o Fabinho, que é o reserva do Casemiro. A opção seria o Danilo. É um outro tipo de jogador. Depende, ele vai ter que treinar. É difícil falar assim. Ele pode tentar desenvolver uma outra forma, voltar ao 4-2-4 e tentar encontrar uma maneira de fazer com que os jogadores participem mais. O Matheus ficar um pouco mais atrás e ter um homem de área, Endrick, Igor, Thiago. Aí tem opções. Não são tão fartas com relação à reposição de um meia por outro. Tem poucas alternativas, são poucos nomes, porque ele convocou poucos jogadores de meio campo. Mas, e também depende do adversário. Acho que tem que aí analisar em função do que ele vai ter de plano de jogo para o adversário, que a gente nem sabe qual é ainda, né? Esperar para ver quem vai ser o adversário. Costa do Marfim ou a Noruega, os dois se enfrentam daqui a pouco e aí saberemos quem é que o Brasil vai enfrentar no domingo em Nova Jersey. Mas acho que depende de uma série de fatores. Assim, não acho que dá para você cravar, tira um, bota o outro. Acho que é muito raso isso. Acho que o contexto vai se definir em função do adversário, da condição do Paquetá, e aí depende muito do que ele pretende, o que ele vai treinar, o que ele pretende fazer, de que maneira ele quer trabalhar com esse time no próximo jogo, né? Você prefere algum, Mauro? Não sei. Algum estilo de jogo ou não? Não sei nem quem é o adversário. Não sei, sinceramente não sei. Poderia falar qualquer coisa aqui, mas seria um mero palpite, não teria conteúdo nenhum, acho que não, é irrelevante. Então é isso. Comenta se você concorda que o técnico está, digamos que, desempenhando um papel razoável, mas acredito que no jogo de agora ele foi muito bem nessa troca que mostrou porque ele é um dos melhores do mundo. Mas aí você comenta se você concorda com o Mauro César, que ele fez mais do que a obrigação dele. E querendo ou não, ele ainda tem pouco tempo no comando da seleção para, de fato, vermos o que ele vai entregar no seu trabalho. Sabemos que ele é um treinador campeão e vamos aguardar para ver onde vai chegar a seleção brasileira. Comenta aí se você concorda com a opinião do Mauro César e dê sua opinião. O conteúdo completo está lá na Jovem Pan. Deixa seu like, sua inscrição e até mais.